Eu vou abrir esse vídeo com vocês falando o seguinte: o que está faltando no nosso Fluminense? Está faltando caráter? Está faltando vergonha na cara? Está faltando vontade? Está faltando raça? Está faltando entrega? O que está faltando no nosso Fluminense? Está faltando uma melhor administração do comando técnico, porque a gente vai falar aqui nesse vídeo, né? Mais um período de treinamento e melhorou? A pergunta que fica para todos nós é essa: melhorou? Bom, canal Meu Tricolor, amigo Fagner chegando nesse momento, tá? São 8 horas da noite, para poder a gente fazer o pós-jogo de mais uma derrota do nosso Fluminense. Atlético Mineiro de virada 3, Fluminense 2. Exatamente isso que você ouviu, de virada. E a gente vai ter muito assunto aqui para poder falar nesse vídeo, e claro que eu quero muito que você participe. É o espaço que a gente tem de poder trocar uma ideia, de certa forma também desabafar um pouco, né? Então esse é o nosso espaço. Quero te convidar para você assistir o vídeo todo e depois deixar a sua opinião. Só quero te pedir, para o nosso trabalho, isso aqui é para o nosso canal, vocês sabem que é muito importante, se vocês puderem e quiserem, deixa o like. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Vamos embora para poder a gente falar do jogo. E a primeira coisa que eu quero pontuar com vocês aqui é a escalação do Fluminense. Uma escalação que, a princípio, a gente tinha a certeza praticamente da volta do Thiago Silva, ok, foi titular. E a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco de cada jogador individual. A segunda, Nonato. Nonato para jogar no lugar de Hércules, com Martinelli de primeiro volante, tendo Paulo Henrique Ganso de meio campo. E aí a escalação não é essa. A escalação é Bernal, Bernal, Martinelli e Nonato. Fluminense jogando sem armador. Mas daqui a pouco eu vou também pontuar um pouco do que o Renato Gaúcho deve ter pensado. E no ataque, a gente vai de Arias, Canóbio e Everaldo. E cara, a pergunta que fica é: insistir em Canóbio até quando? Aí você vai poder falar assim: Fagner, ele fez gol. Tá bom, eu sei que ele fez gol, mas vamos com calma. Vamos com calma, tá bom? Então, quero pontuar a partir desse princípio da escalação de Renato Gaúcho. A minha opinião é que é uma escalação errada. A minha opinião, tá? A minha opinião. Podia-se muito bem colocar o Keno para fazer o primeiro tempo. Não foi bem, você substitui no segundo tempo. Ponto. Essa é a minha opinião. E aí, a mesma coisa vale para Ganso. Ganso foi para o jogo. Ganso estava no banco de reserva. Por que Ganso não joga? Alguém tem que perguntar isso na entrevista coletiva. Por que Ganso não joga? Um camarada que trabalha com a administração da bola no meio de campo. E que sim, pode dar um toque de qualidade no jogo. Por que Ganso não jogou? Uma pergunta que eu queria saber. Porque estava tudo certo para ser Martinelli, Nonato e Ganso. Aí ele coloca Bernal. Beleza, a gente vai chegar nas jogadas, nas participações individuais. Então a escalação para mim, eu não gostei. Eu mudaria a escalação com aquela escalação que a gente trouxe de manhã no vídeo de pré-jogo. Beleza? Show de bola. Primeiro tempo fraco das duas equipes. Só que a gente teve uma oportunidade, na minha opinião, clara com o Everaldo aos 37 minutos do primeiro tempo. Ele recebe um passe, o zagueiro do Atlético lê um pouco da jogada errada, porque a estreia da grama sintética, a bola tem mais aceleração. Ele domina, descosta, e aí vira e bate de canhota. Precipitadamente. Podia fazer o gol? É claro que podia, mas não fez. Então, achei precipitado. Ele poderia virar o corpo, puxar um pouquinho para a direita dele, entendeu? Até mesmo dar um passo a mais para invadir a área e aí fazer a finalização. Quem sabe a gente faria ali um 1-0. Mas enfim, pouquíssima coisa para falar do fraquíssimo primeiro tempo das duas equipes. Final de jogo, 0-0 no primeiro tempo. Segundo tempo, o time volta a mesma coisa. E aí,
o Fluminense começa a ficar um pouco mais em cima do Atlético Mineiro, marcar um pouco mais alto. E numa falha do Atlético Mineiro, eu disse isso para vocês no vídeo de pré-jogo, tá? A gente precisa jogar também na falha do adversário. E aí na falha do... eu esqueci o nome do cara, do Atlético Mineiro. Lianco, tá? Ele foi tentar um passe por cima, só que pegou mal na bola e Canóbio chutou, bonito, um bonito chute de Canóbio, já estava acho que há 11 jogos sem marcar. Fez Fluminense 1-0 aos 10 minutos do segundo tempo. Beleza. Gol de Canóbio, tá? O importante o gol, mas a minha opinião não seria Canóbio para entrar titular. Ponto. Eu não vou abrir mão disso aqui para poder falar com vocês. Fez o gol. Só que Canóbio não vinha jogando bem na partida, essa é a grande realidade. Mas fez o gol. OK, só isso. E aí, o jogo agora tá diferente. Tá 1-0 Fluminense. E aí o que o Fluminense faz? O Fluminense vai e dá bobeira para que o Atlético Mineiro venha empatar. E quem é o cara que dá bobeira? O próprio Canóbio. Rubens vai dar um drible em Canóbio e a gente tem falado muito isso aqui no canal. Por que não faz a falta tática para a jogada? É melhor você fazer a falta do que você permitir uma finalização que foi bonita, que foi certeira e que foi o gol de empate. Então, falha ali do Fluminense, falha de Canóbio e não marcar falta em cima e não fazer a falta em cima de Rubens. Rubens foi lá e meteu um golaço, 1-1 o jogo. E aí, o jogo estava para o Fluminense, daqui a pouco o jogo tomou uma proporção diferente. O Atlético Mineiro fez esse gol aí lá para casa dos 30 minutos, 32 minutos por aí, e aí a torcida começou a inflamar, trouxe o Atlético Mineiro para cima do Fluminense. O Renato Gaúcho começa a fazer as mudanças de princípio não surtem efeito, a entrada de Hércules e a entrada de Serna não surte efeito, Serna começa a escorregar demais, mas daqui a pouco vai ter um outro capítulo também para Kevin Serna. E aí o Fluminense vai e dá bobeira e numa falha de marcação deixam o Hulk entrar sozinho pela esquerda, Hulk chuta forte, uma bomba, uma pancada, não dá para Fábio fazer muita coisa, porque o chute está relativamente perto e a bola, quando o Fábio pega no corpo dele assim, uma bomba, a bola sobra dentro da pequena área e aí o Freitas não acompanha, o Júnior César vai, empurra pro gol, tomamos a virada. Eu tava assistindo o jogo, eu falei assim, acabou, pô. 38 minutos do segundo tempo, acabou. Vai ficar difícil agora. Mais fácil o Atlético fazer o terceiro do que o Fluminense fazer o segundo, porque o Fluminense tinha abdicado de jogar, parado de jogar inteligentemente. Aquilo que a gente vem sempre falando aqui com vocês no canal. Saiu na frente, joga com qualidade, com inteligência. Para você ganhar esse tipo de jogo, você tem que ter inteligência, sabedoria, malandragem. Então, gente, o que tá faltando no Fluminense? Tá faltando muita coisa. E o Thiago Silva disse, tá faltando caráter, tá faltando vergonha na cara de entrar dentro de campo, bater no peito e falar assim, ó, a gente vai sair daqui hoje vencedor. E aí, vou voltar um pouquinho aqui atrás aqui, não porque, pelo que jogava, porque a gente sabe que já não estava mais em alto nível, mas aquela vibração, aquela liderança. Tá faltando um líder, tá faltando um Felipe Melo, que até vou dizer para vocês, o Thiago Silva não é isso, o Thiago Silva não é esse cara, mas tá faltando um cara que vibra dentro de campo. Vambora, vamos correr, vamos lutar, é o Fluminense. Isso tá faltando no Fluminense. Aí o Thiago Silva vem, tá faltando caráter, mas tá faltando caráter de todos. Beleza que teve um ou outro que se destacou mais hoje, a gente vai chegar aí para vocês. Então, o Fluminense, né, tenta fazer alguma coisa, e aí o Fluminense vai para uma jogada de ataque, o Martinelli quase perdeu a bola pro Hulk, só que depois o Hulk se atrapalha, ele retoma a bola e lança um passe lindo para Serna fazer 2-2. E aí a gente já imaginou, bom, tá nos acréscimos praticamente, o jogo deve terminar assim, né? Daqui a pouco, cara, uma sequência de escanteios pro Atlético Mineiro, Hulk batendo por baixo, escanteio, batendo por cima, escanteio. Daqui a pouco o terceiro não teve como. Igor Gomes foi lá e mandou de cabeça, fazendo 3-2 pro Atlético Mineiro, sendo que, para essa jogada aí para escanteio, o Fábio já tinha salvado o Fluminense numa defesa
milagrosamente do Rubens. O lançamento do Hulk aqui pela ponta direita para o segundo pau, ninguém marca. E aí me pergunto o quê? O que o time tem treinado? É uma jogada que o Atlético Mineiro faz com certa sequência. Se você coloca o DVD dos melhores momentos do Atlético Mineiro, como ele vai jogar a princípio, então você falhou de não marcar daquele jeito ali. Então tá errado. Tem muita coisa errada que precisa ser consertada. Quando que vai ser consertada? Aí é que tá o detalhe. O detalhe tá aí. Tem que ser consertada logo, cara. Porque se você adiar muito isso, você vai começar a continuar tendo derrotas. E tem derrota aqui, tem derrota ali. E sempre aí vai falar o quê? Não tem tempo para treinar. Balela. Balela. Já é a segunda oportunidade de uma semana cheia de treinamento. Já tinha que estar diferente esse time do Fluminense. Tinha que estar mais malandro, tinha que estar mais compacto, entendeu? Em alguns momentos até tá bem, mas só que você tem que estar bem durante todos os 90 minutos. Essa é a grande verdade. Mas eu quero pontuar com vocês aqui agora. Fábio tá aqui, tomou 3 gols, mas assim, cara, não teve culpa no gol. Chute do Rubens, indefensável. Chute do Hulk, uma pancada, explodiu quase que na cara do Fábio, não deu para poder pegar. E o último gol, uma cabeçada que é indefensável. Mas só que ele tirou uma bola do Rubens, que era o gol 3-2 ali, e foi para escanteio. E aí na sequência da cobrança de escanteio, saiu o gol. Mas Fábio, cara, ó, se não vai o Fábio, a gente com certeza tomaria, né, mais gols ainda. Essa é a grande verdade. Então, Fábio, eu isento de verdade. Mas, cara, pra mim hoje, tá? Vou falar aqui, Martinelli fez uma partida muito boa. Uma grande partida pra mim, o melhor jogador em campo hoje, Martinelli. Achei John Arias, um pouco escondido do jogo. E achei muitos jogadores, sabe? Samuel Xavier abaixo, Fuentes foi bem hoje, Canóbio abaixo de novo, entendeu? Nonato e Bernal foram ali meia boca ali, entendeu? Martinelli pra mim se superou hoje, deu assistência do segundo gol. Então, cara, a gente precisa muito melhorar, muito evoluir, inclusive seu Renato Gaúcho. Porque, cara, a pergunta que todos nós nos fazemos é: por que tá escalando um time desse jeito, cara? A escalação tá errada, cara. A escalação tá errada. Aí botou Renato Augusto no final do jogo com Keno. Tirou Nonato, tirou Canóbio, colocou Keno e Renato Augusto. Por que não entrou o Ganso, cara? Essa é a grande verdade. Por que não entrou o Ganso? Eu não consigo entender para vocês, eu não tenho uma explicação. Por que você leva alguém para o banco e você não utiliza, e um camarada que é de uma importância fenomenal? Só se, claro, eu vou abrir aqui para vocês também uma possibilidade. A Ganso se sentiu mal, não estava se sentindo bem, entendeu? Beleza, tá lá no banco lá, mas tá com dor de barriga, não tem como entrar. Tudo bem, vai ter que vir na coletiva e falar isso pra gente. Mas, cara, uma derrota que tá na conta de todo mundo. Tá na conta de Renato Gaúcho, que é o líder, é o treinador dessa equipe, e tá na conta dos jogadores, tá? Todos são culpados pela derrota, assim como todos são beneficiados, tá? Todos têm os méritos quando o time vence, todos têm. Então, não é um, é outro, é todo. Então, todo mundo hoje do Fluminense poderia ter feito diferente para sair de lá da Arena MRV com a vitória. Saímos na frente. E por que não ter a qualidade, a capacidade de manter esse resultado? Por quê? Então tem que ter um pouco mais de maturidade. Tem que ter um pouco mais de esperteza para poder jogar jogos do Campeonato Brasileiro. Você sabe que você vai ser atacado pelo teu adversário. Então, faz a falta tática. Parece que eu tô ensinando aqui coisa de beabá, entendeu? Faz a falta, cara. Fazem a falta contra o nosso Fluminense, faz a falta contra eles. Então, assim, muita coisa ainda tem que mudar no Fluminense. Muita coisa. A gente não perde nenhuma posição na tabela de classificação. A gente permanece em quinto, só que o Atlético Mineiro era um confronto direto. Encostou na gente, está em sexto colocado com 12 pontos. Só que o Palmeiras conseguiu o gol no finalzinho contra o São Paulo, foi a 19.
Então assim, a galera tá se distanciando. O Fluminense não pode dar esse vacilo, não pode dar esse mole. Então poupou na Sul-Americana para quê? Para hoje vir e jogar mal contra o Atlético Mineiro e perder? Então tem que mudar. A mentalidade não pode ser normal de aceitar uma partida ruim. Não pode ser normal disso. Tem que ter mentalidade vencedora. Tem que entrar em campo e falar, hoje a gente vai vir aqui para poder lutar. Então assim, minha opinião, apesar de eu achar que o time não foi covarde hoje. Não foi covarde. O time buscou o empate, tá? Com a jogada do Martinelli, sendo que ainda tem muito a melhorar. Falta mais garra, falta mais tesão, falta mais pegada para poder... Não, a gente não vai sair daqui hoje sem ser com a vitória. Ou sem ser com o resultado de empate. Porque se você faz o gol de 1-0 e você leva a virada, já tá errado. Mas você vai lá e consegue empatar, beleza, pô. Sustenta esse empate que você pelo menos não vai perder. Tu vai trazer um ponto para tua casa, para o Rio de Janeiro. E você também segura aquele adversário. Só que aí você vai e toma o terceiro gol, e o Thiago Silva disse isso lá na entrevista dele. Um time que quer brigar lá em cima não pode, em todos os jogos, ficar tomando gol. E eu concordo com ele. O Fluminense não pode ter esse tipo de comportamento em todos os jogos, em todas as partidas. Toma gol em todos os jogos. Não, tem jogo que não pode tomar gol. Tem que estar sólido, tem que estar com qualidade, entendeu? Essa é a grande verdade. Então, assim... Quero dizer para vocês, para poder não me estender muito nesse vídeo, tá? Renato Gaúcho, tá muito na conta dele hoje esse resultado, tá? Por um monte de coisas, por treinamento, por escalação, por mexida, um monte de coisa, mas também os jogadores. Porque o técnico, ele não entra em campo. Quem entra em campo são os jogadores. Então os jogadores têm que ter vergonha na cara para poder ir para cima. Sabe o que estava acontecendo no jogo? O Fluminense saiu na frente, a torcida do Atlético Mineiro gritou: time sem vergonha. O time foi lá, empatou e virou. Então o Fluminense precisa ter essa competência, ter essa qualidade para poder não dar mole e enfrentar os adversários, seja no Rio, seja fora do Rio. Então não pode dar mole. Essa é a grande verdade. Tem que jogar com qualidade, tem que jogar com sabedoria para poder não entregar uma derrota dessa quase no último minuto. Bola ali, cara, tem que tirar, não tem como. Tem que marcar certo. O jogo tá acabando. Quando fez o 2-2, o Renato, ele falou assim, acabou o jogo, vamos segurar. Porque talvez não ia dar para poder fazer o 3-2, por exemplo, mas não vamos tomar o gol não. E o time vai e toma o gol praticamente no último minuto. Então, tem muita coisa para mudar, tem muita coisa para ser ajustada. E cara, eu torço, só me cabe a isso. Eu torço para que isso seja resolvido o quanto antes. Essa é a grande verdade. E agora a gente tem um próximo jogo, na próxima quarta-feira agora contra o União Espanhola, pela Copa Sul-Americana, e a gente só tem que ganhar, mas ganhar de goleada. Essa é a grande verdade. Tem que ganhar de goleada, porque o time é fraco, vai estar jogando no Maracanã. Se a gente tropeçar, esquece, entendeu? É melhor fazer outra coisa. Essa é a grande verdade, beleza? Tô finalizando aqui com vocês, desejo para vocês aí uma ótima noite de domingo, tá bom? A gente volta amanhã com muitas informações do nosso Fluminense Futebol Clube. Tamo junto, saudações tricolor.